Então, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira carta de João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. A gente vai fazer a leitura do versículo 28, do capítulo 2, até o versículo 10 do capítulo 3. Não quer dizer que a gente vai necessariamente esgotar esse texto hoje, mas vamos fazer a leitura. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 28 até o capítulo 3, versículo 10. Os irmãos se encontraram? Então, qualquer dúvida durante os temas que nós vamos abordar, fiquem à vontade para levantar a mão e fazer sua pergunta. A palavra do nosso Deus, ela diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, agora a partir do versículo 1 do capítulo 3, continuação. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, bendito, todo-poderoso, nós te damos graças, ó Pai, pelo teu infinito amor, pela tua salvação que o Senhor nos ofertou de graça, pelo teu Filho amado que se fez carne em nosso lugar, para morrer em nosso lugar, pela riqueza da herança que o Senhor nos oferece, pela eternidade ao teu lado. Nós só temos que te agradecer por todas essas coisas que são bênçãos infinitas que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. E nós sabemos disso. Não permita-nos, Senhor, esquecer dessas verdades. Não permita-nos viver uma vida comum de pessoas que não contemplam a eternidade ao teu lado. E é por isso, ó Deus, que nós oramos pedindo que o Senhor nos dê um coração puro e santo e que o Senhor nos dê uma mente abençoada, fértil para a tua palavra, para que a tua semente faça morada em nosso ser, a gente possa apresentar bons frutos a ti, ó Deus, naquele dia, para que possamos viver de forma digna do teu nome. Por isso eu te peço, ó Deus, ajuda-nos a compreender a riqueza da tua palavra e a aguardar a ti, ó Deus, com a certeza de que o Senhor vem e não vai tardar. Seu devido tempo, o Senhor voltará
com grande glória para nos resgatar de uma vez por todas. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos a tua bênção, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero fazer uma breve recapitulação dos temas que João abordou até então. Porque apesar de João abordar vários temas na sua carta, tem uma progressão. Tem uma progressão de forma muito prática para nós, que nos ensina muitas coisas. Olha, a primeira coisa que João nos ensina que nós devemos crer, e nós cremos, é no Cristo encarnado. Lembra que ele estava rebatendo a teoria infame dos gnósticos de que o Senhor, na verdade dos proto-gnósticos, né? Era apenas o início dessa heresia, o princípio, de que o Senhor não havia vindo em carne. João diz, olha, o verbo se fez carne. Todo aquele que nega essa verdade não procede de Deus. É fundamental que Deus tenha sido feito carne, como um de nós. E por que ele se fez carne? A resposta é simples. Porque nós necessitávamos de um substituto perfeito. Um substituto que tivesse as nossas qualidades, as fraquezas da carne, não do pecado, mas as fraquezas da humanidade, para que pudesse passar pela condenação. E isso apenas se houvesse vivido de forma perfeita, como o nosso Senhor viveu. Podendo nos substituir na pena, sofrendo a cruz em nosso lugar. Então nós cremos no Verbo encarnado. Aquele que não crê nisso não pode ser um cristão. Nós cremos em que mais? João ensina, nós cremos naquele que é luz. Aquele que é tão puro, de que não há nenhuma escuridão sequer no Senhor. Ele é tão perfeito, tão santo, tão separado, que ele nem pode contemplar o mal. Aí João escreve que para que nós mantenhamos comunhão com esse Deus que se fez carne, que nos amou a esse ponto de enviar seu Filho, nós devemos andar na luz, porque ele é luz. E assim nós mantemos comunhão com o Pai, mas também mantemos comunhão com o Filho. Não tem como manter comunhão com o Pai se não mantermos com o Filho, porque ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. João também escreve que nós devemos reconhecer a nossa natureza. A nossa natureza ainda ela é marcada pelo pecado. Nós já fomos resgatados, mas vivemos em uma tensão do já ainda não. Tensão essa que vamos ver no decorrer dessa passagem. Ainda não somos aquilo que seremos, ainda não se manifestou aquilo que um dia seremos. Mas também já não somos o que éramos. O Senhor já nos resgatou, nos tirou de uma escravidão, mas infelizmente a gente ainda comete pecado. Mas João diz, olha, você deve reconhecer que tem pecado. E aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. E faz de Deus um mentiroso. Mas, todavia, se você pecar, tem um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, justo, que morreu por você, também intercede. Agora, nesse instante, ele está intercedendo por nós. E João progride. Ele diz agora, vos dou um novo mandamento. Agora ensinando como a igreja deve viver. Esse novo mandamento, na verdade, não era novo, ele mesmo disse. Mas era um mandamento antigo que recebe um aspecto novo. Esse mandamento é o amor. É viver uma vida pautada no amor. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Mas a obra de Cristo nos ensina uma cláusula nova, esse amor. Nós devemos fazer isso amando como Ele nos amou. E essa cláusula do amor sacrificial, do amor perfeito, nos mostra que a gente vive uma vida muito aquém daquela que nós deveríamos viver, no que diz respeito ao Evangelho de Cristo. João também nos ensina que o cristão, ele vence o mundo com Cristo. Seja ele jovem, os filhinhos, né? Jovens na fé ou maduros, é com Cristo
que nós somos fortes. É conhecendo ao Senhor que nós vencemos o mundo. E aí ele faz um alerta à apostasia. Olha, na igreja vão entrar pessoas que um dia se desviarão para sempre. Abandonarão a fé, até blasfemarão alguns deles contra o Senhor. Mas também na igreja vão entrar pessoas que assumirão liderança e que vão ensinar coisas erradas e que vão deturpar, corromper o evangelho. Alguns só pela maldade diabólica de corromper, outros para poder se alimentar das ovelhas, para poder rapar os pelos, né, das ovelhas e vender sua lã, para poder assar, né, o simbolismo que o profeta no passado usa, para se alimentar das ovelhas, do rebanho de Deus. Surgirão falsos profetas mal intencionados. Então nós devemos estar alerta contra a apostasia, contra os anticristos, pessoas que virão negar que o Senhor veio em carne, como pessoas já estavam negando naquela época. Ou outras que tentarão assumir a posição de mediador de Cristo, como tentam até hoje. Há muitos séculos tentam. E por aí vai. Então João, na sessão anterior, nós vimos que ele disse que em nós, a verdadeira igreja, o povo de Deus, existe uma unção permanente. E o que é essa unção? Essa unção é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo habitando em nosso coração, em nosso ser. O que é isso, então? É o que nos diferencia daqueles que serão falsos profetas ou daqueles que apostatarão da fé. O que nos diferencia é que em nós existe uma unção, e João diz que ela é permanente. A unção dele permanece em vocês. Portanto, podemos também ter a certeza de que nós, que fomos resgatados por Deus verdadeiramente, também perseveraremos na fé. Então, esse foi, assim, um resumo bem resumido do conteúdo que nós vimos até então. João falou de outras coisas, ele trouxe outras verdades. Mas esse é um panorama do que vimos até agora. E agora João vai avançar para os seguintes temas. A segunda vinda de Cristo, a manifestação do Senhor agora, a segunda manifestação de Cristo. Ele vai falar do nosso estado atual, que ainda não somos o que seremos um dia, mas também que nós já não somos o que nós éramos, graças a Deus por isso. E ele vai avançar o seu conteúdo dizendo como identificar os verdadeiros filhos de Deus. E também vai fazer uma diferença interessante. Quando a gente identifica os filhos de Deus verdadeiros, a gente diferencia os outros. E os outros de quem são filhos? João usa a expressão filhos do diabo. Expressão forte, nós veremos mais na frente. Tá bem, irmãos? Então, vamos partir para a manifestação de Cristo. Na verdade, eu não sei nem se eu vou conseguir avançar além dos 2 versículos primeiros, mas os irmãos fiquem à vontade para trazer as suas dúvidas. A carta de João, ela tem muitos detalhes interessantes. Ela tem muito ensino prático para as nossas vidas, um alerta para a nossa vida espiritual, de como nós lidamos com a fé. Né? João, ele traz verdades teológicas muito importantes, mas é um pouco diferente da forma como Paulo trata. Né? Paulo, ele vai explicar como é, em Romanos, por exemplo, ele vai mostrar como a obra de Deus é como se fosse um grande tribunal. Ele usa uma linguagem forense para dizer, vocês são réus, o motivo de vocês serem réus é este. O resto do mundo é todo réu, o motivo é este. Existe um juiz, e ele começa a pintar esse grande tribunal aos moldes do tribunal romano, e com muita sabedoria, uma forma incrível de escrever, né? Ele traz esses ensinos. João é um pouquinho diferente. A sua linguagem é mais simples. Até os críticos, né, da manuscritologia, de quem estuda os manuscritos e tudo mais, entendem que a forma como João escreve ela é muito simples. É uma forma até de alguém inculto, no sentido na vida mesmo, não no sentido espiritual. A ponto de alguns acharem até erros gramaticais na escrita de João. Bem, versículo 28. Agora, João, ele fala de uma forma diferente, né? Amável, que toca ali no coração, né? Ele diz agora, e agora, filhinhos?
Essa forma carinhosa de tratar. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Esse é o versículo 28 do capítulo 2. Então, João, ele está falando o que aqui, irmãos? Você lembra essa sequência toda que eu recapitulei? Que vai da obra de Cristo se fazendo carne, das pessoas que negam isso, do mover da igreja, de falsos profetas, de anticristo, tudo isso dentro da igreja. João agora ele vai naquela coisa objetiva para nós. E o verdadeiro crente? Em que ele deve se preocupar? E como ele deve viver? Aí João está dizendo, vocês devem estar sempre atentos a isso. Chegará o dia em que o Senhor retornará. Eu pergunto para você está esperando o dia que Cristo volte? Ansiosamente, você clama Maranata a Deus? João está dizendo desse dia. Ele olha mais uma vez com aquele olhar, aquela escrita amorosa e diz, filhinhos, permaneçam nele. Olha esse alerta, esse ensino, João, permaneçam. Dando uma ideia de que nós temos a responsabilidade de nos esforçar para estar com o Senhor. Nós temos a responsabilidade, de acordo com os talentos que o Senhor nos deu e as obrigações de administrar essas coisas para a glória de Deus. Para assim permanecermos nele. João está dizendo que o curso eterno de sua vida está em suas mãos e que é você que guarda a sua eternidade? Não é isso. Mas que a forma como nós agimos também está dentro dos propósitos de Deus. Portanto, nós devemos permanecer firmemente nele. E permaneçam nele, permaneçam em Cristo. Porque ele é a rocha inabalável. Se vocês permanecerem em qualquer outro ensino, João tinha dito, vocês têm a unção, não precisa que ninguém desses hereges fique ensinando vocês. Vocês sabem qual é a verdade, então permaneçam nele. Ele é a verdade. Para quê? Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Olha duas possibilidades que podem acontecer na manifestação de Cristo. Para quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não, por outro lado, sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se nós permanecermos nele hoje, quando ele se manifestar, também permaneceremos nele para sempre. Porém, se não permanecermos agora, quando ele se manifestar, ele nos envergonhará. Na verdade, a vergonha é nossa, nós já nos envergonhamos hoje. E no dia da sua vinda teremos de ser afastados, apartados do Senhor. Na verdade, o crente verdadeiro, ele deve ter a certeza da salvação. Mas talvez já tenha passado pela sua mente alguma vez. E no dia do tribunal de Deus, ele dizer, você está fora. Você não. Isso não deve nos assustar se somos verdadeiramente crentes. Porque João diz, a unção dele permanece em nós. O Espírito permanece em nós. Mas o que nós devemos nos certificar é que de fato temos essa unção. Cristo de fato tem mudado a minha vida. Ele de fato tem sido a âncora firme e eterna da minha alma. Porque se ele não for, se o nosso cristianismo é um cristianismo de rotina, eu venho aqui, ouço 1 hora de um cabra chato falando, canto 2 músicas e vou embora. Se for só isso, cristianismo, isso não é permanecer em Cristo. A nossa permanência em Cristo é diariamente confiando nele, mudando os nossos passos. Eita, eu tenho 30 anos de evangelho, será que eu preciso melhor? Precisa muito. Você está muito longe da perfeição. Talvez precise mais que antes ainda. Então, permaneçam nele, porque a verdade é que ele vai se manifestar. Eu quero tratar um pouquinho da manifestação de Cristo. Essa expressão, quando ele se manifestar, indica que ele vai vir novamente, aparecer. Eu quero ler alguns textos que falam da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Porque João começou o texto dizendo, ele veio a primeira vez. Como foi que ele veio? O verbo se fez carne. E tem gente tentando negar isso, ele está dizendo. Tentam negar até hoje, alguns.
E agora ele está dizendo, mas o verbo voltará. Ele virá novamente. E quando ele se manifestar, ele não virá mais na condição de alguém para iniciar uma obra de salvação. Ele virá agora resgatar os que já são salvos e iniciará agora o seu juízo. E aí? No juízo de Deus, você tem certeza de que não será envergonhado? Você tem certeza que ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai? Ou há uma possibilidade de ele dizer, apartai-vos para o fogo eterno? E aí, eu leio para vocês agora algumas passagens sobre a segunda vinda de Cristo. Em que consiste a segunda vinda de Cristo? Esse ato histórico tão esperado. E é histórico porque acontecerá na história, mas ainda vai acontecer. Hebreus, capítulo 9, versículo 28, o autor escreve assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, preste atenção, irmãos, Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então Cristo se ofereceu quantas vezes? Uma única. Ele vai vir de novo se oferecer para salvar alguém? Não. Agora ele vem resgatar os salvos. Quando ele se ofereceu, ele pagou o pecado de todos? Não. Deixa isso bem claro. Para tirar o pecado de muitos. E agora ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, ou seja, em glória total. Não que ele tivesse pecado antes, mas agora sem essa condição de vir salvar alguém do pecado. A quem? Aos que aguardam para a salvação. Aos que aguardam o aspecto final da salvação. Que aspecto é esse? Agora é a separação total do pecado e o recebimento de um corpo glorioso. Esse texto é incrível de Hebreus, com muitos ensinos, mas eu não vou me deter nele. Mateus, capítulo 16, versículo 27, está escrito: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Olha a forma como Cristo vem, na glória de seu Pai. Lembra quando ele ora lá? No capítulo 17 de João, oração sacerdotal. Ele diz, Pai, agora chegou a hora de eu ser glorificado. Glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti, desde o início de tudo, desde a eternidade. Aí ele diz agora em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando Jesus vier em glória, o que seguirá depois disso é o juízo, onde cada um receberá de acordo com as suas obras. Como assim? Bem, os que tiverem feito o mal, rejeitado a Cristo, condenados. Os que estiverem feito o bem também passarão pelo juízo? A resposta é sim. O grande dia do juízo, no dia em que todos estiverem diante do grande nivelador do universo, aquele que, diante do qual as pessoas não terão mais cargos, títulos, cor, todos estarão nivelados diante do Rei do Universo. Naquele grande dia, 2 tribunais serão erguidos. Um tribunal para condenar, de acordo com o que as pessoas fizeram. Esses são os que não receberam Cristo verdadeiramente. E outro tribunal será erguido. Um tribunal de absolvição. Um tribunal de distribuição, de recompensa, de galardão. Que nós lemos na palavra de Deus, que o nosso Deus também é galardoador daqueles que o buscam. Então, 2 tribunais serão erguidos. E essa recompensa será conforme as suas obras. Interessante, né? Alguém pode ser salvo pelas obras? Não. Mas receber recompensa pode, não pode? A gente é salvo por Cristo. Agora, quem é condenado? É condenado por quê? Condenado pelas suas obras. A Bíblia diz, Cristo diz, que eles não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam manifestas, porque elas são obras más. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, o apóstolo Paulo também fala sobre a segunda vinda de Cristo.
Ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ou seja, ele virá pessoalmente. E os mortos em Cristo, ou seja, os mortos em Cristo, as pessoas que morreram em Cristo, como salvos verdadeiros, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essas palavras são de terrorismo ou de consolo? É óbvio que são de consolo, Paulo diz. Consolai-vos, né? Mas por quê? Porque não existe nada melhor do que estar com o Senhor. Não existe nada melhor do que quando esse mundo corrompido, esta era chegar ao fim, tudo ser purificado pelo Deus Todo-Poderoso. E um dia essas coisas chegarão ao fim e tudo será purificado. E nós nos encontraremos nos ares, como Paulo diz, com o Senhor. Pode falar. Depois dos livros, os pequenos seremos arrebatados. Você está falando tipo, dos tempos finais do Apocalipse ou... Aqui é na volta de Cristo. O que Paulo diz assim, quando Cristo voltar, os que morreram, os que já tinham morrido, os crentes que morreram, serão ressuscitados, significa o quê? Receberão seus corpos de volta. E aí aqueles que ficarem, que estiverem vivos em sua volta, juntamente serão reunidos nos ares com o Senhor. Mas aí Apocalipse não. A gente é dispensacionalista? Não. Tribulacionista, pós-tribulacionista. É outra coisa. Isso. Então a gente acredita que nós, os crentes, não iremos passar pela... Iremos passar, já passamos, estamos. Deveria ser arrebatado. Vai ter o arrebatamento. Esse não é o tema, mas eu vou fazer uma explicação simples. Esse não é o tema, para a gente não entrar, porque é muito extenso. Fim dos tempos já iniciou, desde a morte e ressurreição. Eu falei isso, foi a semana passada, a morte e ressurreição de Cristo. Estamos naqueles momentos, né, das contrações do parto, né, as dores sendo iniciadas. A tendência é que, até próxima à vinda de Cristo, isso se intensifique. Não é? Quando o Senhor Jesus voltar, né, ele voltará para julgar o mundo. A gente acabou de ler isso. Quando ele voltar, ele vai vir para julgar. Vai ter alguma coisa depois da volta de Cristo aqui na Terra? É óbvio que não. A Terra vai ser restaurada, né? Então, quando o Senhor Jesus vier, você concorda que muitos crentes já morreram, né? Tem 2000 anos, só da era cristã, fora os crentes do Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus voltar, o que é que está sendo dito aqui? Que os corpos serão ressuscitados, os crentes serão ressuscitados. Para quê? Para ser reunidos ao Senhor. Significa dizer que eles estão incônscios agora? Não. Porque a gente sabe que o corpo morreu, mas o espírito, o sopro voltou para o Senhor. Não é? Então, o que vai acontecer agora é a reunião corpo e espírito de novo. Tá bem? E aqueles que estiverem vivos naqueles dias, que forem crentes, subirão junto. Esse arrebatamento significa que o Senhor puxará, resgatará todos. Vai ficar alguém na terra para padecer um sofrimento pior? Não. Isso é um pensamento absurdo, né? Que faz parte da doutrina dispensacionalista, e a gente discorda veementemente disso. A Bíblia não dá embasamento para isso, tá bem? Então, de forma simples, o arrebatamento é esse ato. É Jesus vir resgatar a igreja. Não é uma coisa que arrebata, depois Jesus vem. É uma coisa só. Jesus vem resgatar a igreja. A gente vai ver isso agora, inclusive. Isso existem coisas que eram melhor não ter tido, né? Esse filme é uma delas, né? Esse filme que não gerou... Eu não assisti não, eu tava vendo É porque você não assistiu, mas a visão chegou até você. A visão, de alguma forma, chegou até você. As pessoas têm essa visão que foi bem retratada nesse filme aí, que é teologicamente absurdo. Temos aqui algumas verdades sobre a segunda vinda de Cristo, que também nos ajuda a esclarecer essas coisas. Como Jesus voltará, a sua vinda será pessoal. Ele mesmo virá. A Bíblia diz que ele virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande
glória. Ou seja, a sua vinda será pessoal. O próprio Cristo virá. Ele não se manifestou uma vez fazendo carne, agora é a segunda manifestação que João escreve aqui. Ele virá pessoalmente. Como será a sua vinda? Vai ser como o servo humilde e sofredor que ele veio? Vai ser agora uma vinda gloriosa. Quando fala sobre as nuvens do céu, não é pra gente imaginar, né, como o Goku, né, na aberturazinha do Dragon Ball, né? É pra gente imaginar que ele vem porque as nuvens são pó dos seus pés, porque ele é o rei do universo, mostrando que ele virá da glória eterna, tá? Outra característica da sua vinda é que ela será visível. A Escritura diz que todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Como assim todo olho verá? A resposta é essa que eu acabei de dar. Porque todos serão ressuscitados na vinda de Cristo. E todo olho verá. Mário, como assim? Será que Jesus vai vir de uma forma que vai passar na TV? Porque alguém, se ele vem lá pro lado do Japão, quem tá aqui embaixo não vê. Meus irmãos, não tem como dizer isso não. Eu sei que de algum modo ele virá e todo olho verá. Isso é fato. E eu tenho certeza que isso não vai ser um problema para o Deus Todo-Poderoso. A sua vinda também será única. Né? O dispensacionalismo tem um negócio meio estranho, dependendo da corrente. Jesus vem umas 2, 3 vezes. A sua vinda será única. Ele vem de uma vez por todas. Ele virá em que condição? Não só como a do rei glorioso, como a irmã citou, mas também na condição de juiz. João me ensinou que nós temos agora um advogado junto ao Pai? Temos. Mas quando ele voltar, ele voltará como juiz. Advogado para nós, juiz para os... Então, o que é que vai acontecer? O que a Escritura nos diz? Que a igreja, nos 4 cantos da terra, serão reunidos. Todos os corpos serão ressuscitados. O que é que significa isso? Que as pessoas que morreram... O que é a morte, meus irmãos? Vou falar um pouco disso no domingo. A morte é justamente essa ruptura. Corpo e espírito. Algumas pessoas gostam de falar da característica do homem como se o espírito fosse superior ao corpo, né? O ser humano é um ser completo. Deus o fez completo. Para ser do jeito que é. A ruptura, a quebra da vida é uma coisa absurda. É a consequência do pecado. A vinda de Cristo gloriosa desfará esse ato. Todos receberão agora os seus corpos. Os crentes aguardando, recebendo o corpo glorificado, e os ímpios recebendo, também serão ressuscitados, tá? Seus corpos carnais. Nós, para habitarmos no céu, porque não tem como habitar no alto céu um corpo corrompido, manchado pelo pecado, e os ímpios para a intensificação da sua condenação. Tá bem? Isso faz parte do que é ser um ser humano. Corpo, alma. Mário, Pode falar. me lembra, por favor, disso aqui, que eu esqueci. Você já ensinou isso, inclusive. Mas no sermão profético, em Mateus 24, quando... Eu não sei, porque é uma parábola, né? Também. Também. Tem parábola, tem dupla profecia, tem muita coisa. Aquela parte que fala que 2 estarão, um será levado, o outro será deixado. Eu sei que muitos usam desse texto para essa justificativa do arrebatamento, né? Sim. Que uns serão levados e outros ficarão aqui ainda. Sim. Como é que se... A gente tem que entender de algumas formas esse texto, né? É porque é um texto mais complexo e já é bem escatológico mesmo, sermão escatológico, né? Nós temos ali, como eu disse, parábola no meio, né? Temos profecia de duplo cumprimento. Como assim profecia de duplo cumprimento? Algumas coisas Jesus estava falando da invasão que aconteceria em Jerusalém no ano 70, o cerco, né, a Jerusalém e a invasão, aquela morte, a destruição do ano 70, que foi uma coisa assim gigantesca, e outros da sua segunda vinda, tá? Então, quando a gente vai lendo, a gente percebe que tem esses elementos, tá? E alguns elementos parabólicos se referem também à nossa condição com Deus, né? Estar com Deus, alguns outros não.
Outros serão deixados nesse sentido, não estar com o Senhor. Mas não é literal, nesse sentido, né? Não vão ser deixados na terra, fisicamente. Não. Aí o texto nem cabe essa possibilidade, né? É justamente por Jesus estar fazendo essa mescla, né? Ali de uma coisa que aconteceria no ano 70, com verdades finais, né? Desse sermão conhecido como sermão escatológico, ou sermão profético, que a gente tem esses elementos, né? Esse duplo cumprimento, ele justifica essa parte que fala que não se passará a esta geração. Isso, exatamente. Aí, o que é que se aconteceu naquela geração? É verdade o que Jesus disse? Aconteceu sim. Ele veio em determinado, de certo modo, como juiz, ali, né? Ele usou o Império Romano para julgar Jerusalém. Eles não rejeitaram o Filho de Deus. Então, ele veio como juiz pelas mãos do Império Romano, né? Isso tudo aconteceu ali. Mas não quer dizer que não vá ter um cumprimento final, né? O que vai ser a sua segunda vinda como juiz de fato do universo. Nesse aspecto é duplo cumprimento. Mas aí esse é um tema para tratar só disso, porque é bem amplo, né? E na verdade, eu preguei todo, não foi? Só que eu preguei o de Marcos, né? Acho que tem mais de um ano, ou mais, uns 2 anos, na verdade. Sermão escatológico. Bem, então todos receberão seus corpos. E o que é que vai acontecer? Iniciará a eternidade. Para quem é a eternidade, meus irmãos? Para os seres humanos. Para todos. A eternidade é para todos. Qual a diferença quando a gente fala eu olho para a eternidade, eu amo a eternidade? Porque quando a gente fala assim, a gente fala da nossa perspectiva de estarmos com o Senhor para sempre. Mas a eternidade é para ambos. A glória na eternidade para os cristãos e a condenação eterna para os ímpios. Né? Existe uma corrente teológica que é muito confortável de se acreditar, mas não é bíblica, que é chamada de aniquilacionismo. Né? Essa é a corrente, por exemplo, que acho que os adventistas defendem, entre outros teólogos aí mundo afora defendem. Isso significa o quê? O cabo paga os pecados por um tempo e depois é aniquilado, deixa de existir. Né? É um tanto confortável, né? Mas a Bíblia não fala sobre isso. Tá? A Bíblia não traz esse apoio. Então, a partir desse momento, quando a volta do Senhor se concretizar a sua segunda manifestação, nós iniciaremos a eternidade. E aí, um ato que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo, é o grande dia do juízo. É o grande dia do tribunal de Deus, todos diante do grande trono branco. Aquele trono de Deus perfeito, todos agora diante do seu julgamento. E aí João, ele falou essa expressão aqui, né, no versículo 28. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, para que essa volta, tudo a gente está no manifestar, né? Esse se manifestar é tudo isso, essa vinda gloriosa de Cristo. Permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Sabe o que é interessante? É que o próprio Senhor Jesus, ele dá exemplos disso. Ele deu alguns, tá? Ele deu alguns exemplos disso. Eu vou citar um, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, de uma pessoa que jurava estar com Deus, mas que na manifestação dele, essa pessoa foi envergonhada. Jesus fala não de um caso, uma pessoa propriamente, também um caso hipotético, porque isso acontecerá. E ele mesmo nos alertou. Ele mesmo alerta-nos através do apóstolo João, através da palavra de Deus, então que a gente não caia nessas ciladas. Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, texto famosíssimo, né? Entrará no reino dos céus. Nem todo. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Aí Jesus diz: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem é que entra nos céus? É aquele que faz a vontade do Pai. É porque não tem como dizer, eu amo o céu, mas eu não quero nada que tenha a ver com Deus. Eu amo o Senhor como Salvador, eu não quero Ele como meu Senhor. Não tem, tá? Ou Ele é seu Senhor e Salvador, ou Ele não é mau. Então, Jesus diz, muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura
não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Ó, 3 argumentos que esses homens vão dar naquele grande dia. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Que é uma vergonha maior que essa? Você diante do tribunal de Deus, jurando que era um servo de Deus. Aí Jesus disse, eu nem conheço, sei nem o nome de vocês. Jesus não está dizendo que não conhecer nesse sentido, tá? Eu não me relaciono com vocês. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas esse também tem a ver com a questão da apostasia e tudo, né? Aqui é mais falsos profetas, né? Falsos profetas. Ser um falso profeta é um sinal de apostasia, né? É o abandono da fé verdadeira, né? Normalmente um falso profeta começou ouvindo o evangelho e deturbou. Né? Outros já entraram num evangelho totalmente deturpado. Tá? Então, meus irmãos, veja que é engraçado, eu gosto muito de perceber que o Senhor Jesus, ele cria esse caso, né, essa história, essa parábola, né, sobre o que vai acontecer, e algumas pessoas argumentando naquele dia do tribunal, e Jesus ele não diz assim, essas pessoas estão mentindo, elas não profetizaram em meu nome, elas não expulsaram o demônio, elas não fizeram sinais, elas fizeram isso em outro nome. Jesus não diz isso não. O que ele diz é, eu não tenho nenhuma relação com vocês. E aqui me faz lembrar de uma verdade muito importante, que nós devemos ter muito cuidado, para que a gente não caia. Infelizmente, essa é uma das grandes, das maiores estratégias diabólicas. A Bíblia nos relata para que a gente tome cuidado com isso. E muita gente continua caindo. Muita gente. De evangélico a outras religiões de denominação ditas cristãs. A verdade é demonstração de poder, experiências miraculosas. Essas coisas não são um atestado da aprovação de Deus. Preste atenção nisso. Experiências milagrosas, curas, coisas grandiosas, são um atestado da aprovação de Deus? Não necessariamente. Tá bem? Muitas pessoas querem usar o argumento de Deus está ali. Sabe por que Deus está ali? Porque eu estava assim, acabado, destruído. E fui lá e fui curado. Só que você ouve relatos assim em todo tipo de religião. Até naquelas que nem o nome de Cristo citam. De outros deuses, de tudo mais. E agora, é possível que um lugar que não tem um verdadeiro Deus, alguém seja alvo de uma experiência sobrenatural? A resposta é. Isso é um atestado de que Deus aprova essas coisas? Não. Observe, Jesus disse que aqueles homens estavam mentindo no argumento. Aqueles homens expulsaram demônios. Sabe o que significa? Que alguém foi abençoado por ter sido liberto de uma opressão demoníaca. Aqueles homens profetizaram e possivelmente falaram a verdade. Talvez até pregaram o evangelho. Talvez alguém até tenha se convertido. Quantas pessoas não se converteram verdadeiramente pela boca de falsos profetas, depois reconheceram e foram para um lugar sério, decente. Mas aquela fagulha de verdade, junto a muitas mentiras faladas, despertou. O Espírito Santo chamou aquela pessoa naquele lugar. Fizeram muitos milagres, é o que Jesus disse. Mentira, esses milagres não foram feitos. Alguém foi abençoado, alguém foi beneficiado com isso. Significa dizer que essas pessoas tornaram-se, portanto, um cristão verdadeiro por exercerem essas coisas? A resposta é não. Tem exemplo na Bíblia? Tem. Judas é um exemplo bíblico. Você vai ler lá, acho que se eu não me engano, Lucas 9, capítulo 9, estou perto de iniciar. Jesus aí dá a comissionar os 12 apóstolos, os 70 homens, e você vai ver que Judas estava no meio. Possivelmente fez muitas dessas coisas. Inclusive, alguns deles voltam dizendo, Senhor, animadíssimos, a gente prega e os demônios se submetem a nós. Aí Jesus diz, não fique feliz com isso, não fique feliz, porque tem alguém que está se convertendo. A felicidade maior não é nem essa. É que tem gente que está sendo liberta.
Convertido de verdade. O poder em nome de Jesus. Exatamente. Então, esses homens que fizeram isso aqui nunca tiveram Cristo. Ele mesmo diz, eu nunca os conheci. E não, então, o que é que isso significa para nós? É que nós, como igreja, devemos estar atentos a essas verdades. Nenhuma demonstração de sinais prodigiosos hoje é uma prova de que Deus está atestando uma conduta, de que Deus está dizendo, você está vivendo da forma correta, porque um sinal foi feito. Nenhuma manifestação miraculosa é sinal de que Deus está atestando uma doutrina. Essa doutrina é verdadeira, porque aquela pessoa foi curada. E isso não é verdade, meus irmãos. Isso não é verdade. Na verdade, quando nós olhamos o que Jesus diz no sermão escatológico, em Mateus 24, nos versículos 23 a 25, está escrito assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, falando sobre falsos cristos, tá? Anticristos. Olha a característica do anticristo, que João já falou sobre o anticristo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, está ali o Cristo, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo o quê? Operando grandes sinais e prodígios. Operando, são palavras de Jesus. Não são coisas falsas, não são um teatro, mas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, não é? Se possível, os próprios eleitos. Vede que vulo tenho predito. Jesus está dizendo, fiquem alerta, porque isso vai acontecer. Então, se os sinais não são um atestado de que Jesus está ali de fato, de que essas pessoas são Deus, qual é o sinal? Qual é o sinal? Como é que a gente pode ter a certeza de que vamos chegar diante do tribunal de Deus? João diz assim, permaneçam neles, para que lá você não seja envergonhado. É justamente sobre o que João vai discorrer doravante. De agora em diante, João vai discorrer sobre isso. Mas basicamente, meus irmãos, é quando nós permanecemos na doutrina verdadeira, no ensino, porque a palavra não é subjetiva, mas ela é objetiva, o seu ensino. Perfeita e suficiente. Afinal, nós temos a unção do Espírito Santo para discernir, através da palavra, o que é certo e o que é errado. Então, João vai discorrer de agora em diante sobre isso, né? Como viver de modo digno do Evangelho, como permanecer no Senhor, como identificar quem não é de Deus. Mas de forma simples, é demonstrando como as pessoas agem diante do amor de Deus. Nós devemos ser obedientes, amar a sua lei e sermos justos. Versículo 29, João diz assim, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então, se Deus é justo, dele procede toda a justiça. Uma das formas de reconhecer, e eu já tinha dado uma, né? Você lembra qual era uma das formas de reconhecer? Aquele que não ama seu irmão, ele disse, esse não é crente, é o amor. A outra forma de reconhecer é aquele que pratica a justiça, João disse que é o quê? Nascido de Deus. O que é praticar a justiça? É viver de acordo com a palavra. É viver de acordo com o Evangelho, com o ensino de Cristo. Então, o primeiro indício de um verdadeiro filho de Deus é o amor. E o segundo aqui por João é a prática da justiça. Essas palavras de João, meus irmãos, elas vêm logo depois dele discorrer sobre a obra do Espírito Santo em nossos corações. Né? E a expressão que ele usa é unção. No Antigo Testamento, a unção ela era uma capacitação que Deus dava para alguns homens para uma obra especial. Ou seja, normalmente os homens que recebiam uma unção, aquela unção com óleo, esse óleo aromático sobre a cabeça, era derramado para alguém que era separado para exercer o sacerdócio, ou seja, ministrar diante de Deus no templo, os sacrifícios, fazer coisas espirituais para o Senhor. Ou a unção era para exercer o reinado sobre o povo de Deus, reinar em Israel. Agora João diz que nós recebemos a unção do Espírito Santo. E o significado dele não pode ser outro, não pode estar mais claro para nós. Se nós somos filhos do Rei do Universo, nós somos chamados para sermos membros da família real
a família de Deus. E como eleitos de Deus, nós nos tornamos também responsáveis por ministrar, por adorar, por promover a adoração, o evangelho em todos os lugares, de forma que o sacerdócio em Cristo passou a ser universal. Todos nós exercemos de algum modo o sacerdócio, quando pregamos o evangelho, quando anunciamos a Cristo a todas as criaturas. Então, nós somos chamados para viver uma vida especial, uma vida de verdadeira unção. Mas agora João alerta também para o fato de que esse estado atual nosso, esse estado em que nós vivemos agora, do jeito que está, ele é passageiro. Chegará um dia em que Cristo, ele retornará. Ele vai encerrar essa presente era e vai inaugurar a eternidade para todos. A eternidade será inaugurada para todos. Quer os crentes verdadeiros em estado de glória, os ímpios em estado de condenação, mas todos viverão a eternidade. Ele virá como juiz para julgar o mundo. É importante a gente saber disso, para que a gente não corra o risco de viver uma vida de monotonia espiritual. Com isso eu não me refiro a simplesmente a rotina de vir para os cultos. É importante que a gente tenha uma rotina. Também não quero dizer que a monotonia espiritual é porque a gente não busca o Senhor. É como algumas pessoas que querem viver o tempo todo buscando experiências místicas. Mas eu estou falando com cuidado da monotonia no que diz respeito ao risco de que a gente viva uma rotina sem a reflexão devida. Que essa rotina nos leve apenas a uma religiosidade sem frutos. A gente está aqui na igreja, tal dia, tal hora, mas a gente não apresenta o fruto devido. Se não estivermos com a certeza da glória e da eternidade em nossas mentes, se a gente não ansiar verdadeiramente a vinda de Cristo para entrar no seu reino para sempre, onde não haverá mais dor, mais pranto, mais choro, mais os abrolhos e espinhos que o trabalho causa. Se a gente não amar, se a gente não viver de acordo com o amor que nos é proposto, a gente pode estar correndo grande risco. Isso pode nos levar a uma vida, não olhar para a eternidade, pode nos levar para uma vida totalmente descompromissada com as coisas de Deus. E quando eu falo de descompromissada, não é só nos dias do culto, não. Também isso. A pontualidade nos cultos é importantíssima, mas a oração em casa, a leitura da Bíblia, não só a leitura, mas a meditação. E quando a gente reflete durante o dia, eita, essa passagem me veio na mente, e agora eu entendi, ela tem uma ligação com aquilo, e me ajuda. Isso é porque a gente tem que estar com a mente santa, a mente pensando no Senhor. Essas coisas podem ir além. A monotonia pode afetar a nossa vida prática em outros níveis. Quando a gente se acostuma com o pecado, quando a gente se acostuma com as injustiças do mundo, quando a gente age sem misericórdia, quando a gente age sem cuidado, sem amor para com o próximo. E a gente fala de injustiça, talvez o povo já acha que o crente não pode falar de injustiça. O mundo é cheio de injustiça, meus irmãos. Não é porque tem pessoas de ideologias erradas que se apropriam disso que a gente não deve se preocupar. Racismo é pecado. E coisas do tipo também são pecados. A gente tem que amar, a gente foi chamado para amar verdadeiramente. Como é que a gente faz isso da forma correta para a glória de Deus? É quando a gente ama o Senhor, quando a gente se devota a Deus, vive uma vida devocional de verdade. É isso que João está alertando. Vocês devem permanecer nele verdadeiramente. Isso deve afetar a sua vida de tal modo que quando ele voltar, você não seja envergonhado. Porque talvez você esteja vivendo dentro da igreja. Talvez muita gente viva dentro da igreja, achando que naquele grande dia ouvirá: vinde bendito do meu Pai. Mas o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci. Não tenho relação com você, porque você é crente apenas de 1h30 por semana na igreja. Que a gente tenha muito cuidado com essas palavras. Os irmãos querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. O tempo avançou, eu disse que a gente só ia conseguir fazer esses 2 versículos, no capítulo 3. João, assim, a gente consegue tangenciar, né, pegar assuntos teológicos até às vezes mais robustos. O de hoje não foi, né, necessariamente. Se entrar na parte escatológica fica, mas já é um pouco sair muito, né,
do propósito mesmo do texto. Mas, apesar de ser uma carta assim simples, até o entendimento dela, ela é muito aplicável para a nossa vida. Muito prática, muito verdadeira, que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Não é? Essas são as coisas simples que o Senhor nos revela, sua palavra, que encontra a perfeição e a simplicidade. Não é? Nem tudo é aquela teologia robusta que a gente ama, de entender coisas, verdades bíblicas que estão nas entrelinhas. Mas o Evangelho, ele é puro e simples. Ele nos ensina a permanecer em Cristo. Como é que você permanece em Cristo? Vivendo de forma justa e amando verdadeiramente, como Cristo amou o mundo. O Cristo nos amou. Amém, irmãos? Acho que a gente pode se colocar de pé para orarmos ao Senhor e encerrarmos esse momento. Senhor Deus, bendito, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te peço que o Senhor nos ajude a aplicá-la em nossas vidas, a amar verdadeiramente o Teu ensino, a guardar a vinda de Cristo e clamar, Maranata, que o Senhor venha urgentemente, porque temos a necessidade, a esperança, a ansiedade de estarmos contigo, ó, Pai. Quando, de modo que o pecado ele não vai mais afetar a nossa mente, a morte não vai mais pairar, será o último inimigo e ele será destruído e aniquilado. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos contigo. Ajuda-nos a vivermos permanecendo no teu amor, na tua justiça, mediante a tua glória, debaixo do teu amor e da tua graça. Não nos permita, Deus, uma vida confortável no pecado, mas nos ajude a trilhar um caminho de santidade, andando na porta estreita, que é o caminho que o Senhor nos ensinou, rumo à tua pátria eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém.